E aí, João, beleza? Bora ver junto aqui. Três partículas pontuais idênticas de carga elétrica Q estão fixas sobre os vértices de um triângulo equilátero do lado L, sendo K a constante eletrostática e tal. Qual o módulo da força sentida por qualquer uma delas devido às outras duas? Bom, vamos representar isso aqui então, né? A gente tem aqui um triângulo equilátero. Deixa eu botar ele mais embaixo. E a questão fala o quê? Que a gente vai colocar uma carga em cada um dos seus vértices. E essa carga tem o mesmo valor, né? São cargas elétricas idênticas. Eu não sei se elas serão positivas, negativas, mas isso indifere. Porque com relação à força que vai haver entre elas, a força mútua vai ser uma força de repulsão. Porque como elas são idênticas, não é? Elas terão o mesmo sinal, independente se é positivo ou negativo, mas deve haver então uma força de repulsão entre elas. Vou colocar aqui carga A, carga B e carga C só para ilustrar. Aí ele quer saber o seguinte: qual é o módulo da força sentida por qualquer uma delas devido às outras duas? Então a gente vai ter que escolher uma carga para analisar quanto que vai ser, né, a força resultante em uma delas. Aí eu vou escolher aqui a carga B. Tudo bem ou não? Vou estudar a força resultante em B. Então, o que acontece? Vamos lá. Devido à interação entre A e B, vai haver uma força, como a gente falou, uma força de repulsão aqui, ó, que é a força que A faz em B. Devido à interação entre B e C, vai ter uma força também aqui de repulsão, que é a força que C faz em B. A força que C faz em B. Essas forças têm módulos iguais, porque as cargas, elas têm módulo, como a carga A e C tem módulos iguais, que também é igual a de B, né? Então, esses vetores têm módulos iguais, até porque essa distância também é a mesma, não é? Já que o triângulo é um triângulo equilátero, correto ou não? Bom, e ele quer saber quanto que é, então a gente vai ter que calcular a resultante desses vetores. Bom, mais uma vez a gente se depara com aquela análise vetorial que a gente precisa fazer. E quando a gente vai fazer essa análise, a gente não pode fugir dos ângulos, porque os ângulos aqui serão muito importantes para que a gente possa decompor o vetor. Lembra daquela nossa estratégia que a gente vai pegar essas forças e vai decompor na direção horizontal e na direção vertical? Não é essa a nossa estratégia? Então, o que a gente vai pensar aqui? Vamos lá. Primeiro, se esse triângulo é equilátero, esse ângulo aqui, então, é um ângulo de... Esse ângulo interno aqui é um ângulo de 60 graus, certo? E aí eu vou representar aqui essa linha aqui, para ser aqui essa linha horizontal, tá? Vou deixar essa linha horizontal aqui, para a gente tomar como referência. Bom, como é que a gente vai decompor esse vetor? Alguém tem uma ideia boa? Como é que a gente vai decompor então esse vetor, não é mesmo? Bom, se esse ângulo aqui é 60 graus, né? Vamos pensar, tem que raciocinar, essa é uma questão diferente, né? Veja, como esse ângulo é um ângulo de 60 graus, né? Eu tenho que aqui é 60, então esse ângulo aqui também tem que ser 60, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Não é verdade ou não? Eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, vetorialmente falando, eu tenho dois vetores ali. Se a gente parar para pensar, eu tenho dois vetores que têm módulos iguais, diga-se de passagem, não é? E o ângulo entre eles é um ângulo de 60 graus. Qual é a pergunta da questão? Ele quer saber o módulo dessa força resultante. Veja, essa força com certeza, tá? Sem sombra de dúvidas, com certeza essa força resultante estará na direção vertical e apontará para cima. Sem sombra de dúvidas, por quê? Porque as componentes horizontais vão se cancelar. Veja que tem simetria nessa figura, então as componentes horizontais vão se cancelar. Mas aí o que acontece? Quando eu tenho dois vetores, tá?
e eu conheço o ângulo entre eles, eu posso calcular o vetor resultante por uma expressão que é uma decorrência da lei dos cossênios. Não é exatamente a lei dos cossênios, mas eu posso dizer que o vetor resultante aqui, ele vai ser igual, o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo entre eles, vezes o cosseno de 60. Com isso, a gente consegue responder essa questão. O que é que a gente vai ter que fazer aí agora? A gente vai ter que calcular o módulo, né, dos vetores, naturalmente, vai ter que calcular o módulo aí para ver quanto dá e responder isso. Então, vamos lá. Pela lei de Coulomb, a gente sabe o quê? A gente sabe que a força de atração ou repulsão eletrostática vai ser igual a K vezes o produto do módulo das cargas, no caso vezes Q ao quadrado, sobre a distância que é L, o lado do triângulo ao quadrado. Então, olha como vai ficar isso. A força resultante ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado vai ser o dobro disso aqui ao quadrado, concorda ou não? Porque A e B, os vetores têm o mesmo módulo, então isso aqui vai ficar 2 vezes K elevado a 2 vezes Q elevado a 4 sobre L elevado a 4, mais 2 vezes o produto entre eles, A vezes B, é um deles ao quadrado, então 2 vezes K ao quadrado vezes Q a quarta sobre L a quarta, vezes o cosseno de 60, que no caso é 1/2. Simplifica sobre 2 aqui com sobre 2 aqui. E veja que eu tenho que a força resultante ao quadrado vai ser igual a isso mais isso vai dar 3 vezes K ao quadrado, que é a quarta, sobre L a quarta. Então, quem vai ser a força resultante aí? A força resultante vai ser a raiz disso, né? A raiz dessa expressão vai ser K vezes Q ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes a raiz de 3. Não é isso ou não? Fácil, né? Tranquilo. Facinho. Veja, brincadeiras à parte, essa não é uma questão difícil, por incrível que pareça. Sinceramente, deixa eu ficar grandão aqui. Ó, vou nem botar essa explicação no YouTube, porque eu acho que eu me enrolei aqui. Vê só, deixa eu te explicar. A parte da lei de Coulomb que a gente faz é a parte boa da questão, né? A gente vai lá e calcula a parte da física elétrica em si, é a parte boa da questão. Só que aí a gente tem que ter aqui essa análise vetorial que talvez eu não tenha feito da melhor forma possível, sabe? Eu me liguei aqui que eu conheço o ângulo entre os vetores, não é? Porque os ângulos são opostos pelo vértice, o ângulo entre eles de fato é 60 graus. E assim, essa é uma relação que é importante vocês saberem. Quando eu tenho dois vetores e eu conheço o ângulo entre eles, é tipo a lei dos cossênios, só que ao invés do menos fica mais. Isso não é a lei dos cossênios, é uma consequência da lei dos cossênios, no caso. Mas aí eu posso calcular o módulo do vetor resultante. Inclusive, fazer isso tem uma grande vantagem, que você não precisa ficar decompondo no x, no y, não precisa. Você já vai saber quanto que é o módulo do vetor resultante, tá? Talvez não tenha sido a melhor maneira. Talvez poderíamos ter feito essa análise vetorial de uma forma mais simples, não é? Eu não consegui ver direito aqui o ângulo com a horizontal e tal, mas enfim, provavelmente, talvez a gente conseguiria ver de uma forma mais simples. Mas talvez tu tenha dito assim, pô, que sacada isso aqui que Gustavo tirou, essa fórmula aí, não sei o quê. Não, então, isso vem dos vetores lá, que é um assunto que você estudou no primeiro ano e tal. Enfim, essa aqui é a sacada, beleza ou não? Foi uma maneira de fazer essa questão. Tenta dar uma analisada lá, vê lá com os vetores, se tu não vê uma forma, talvez, mais inteligente de fazer isso. Talvez decompondo esses vetores aí, talvez ficasse um pouco melhor. Fechou? Então, que letra a gente vai marcar? Deixa eu ver. Vai ser, ó, raiz de 3kq ao quadrado sobre L ao quadrado. Letra E de errado. Fechou? Valeu. Bom sábado aí, bom final de semana pra tu.